Cara, eu vou direto para Londres chamar o Philip Keeling, porque o personagem da semana, Donald Trump, está aí fazendo tratativas de paz para tentar acabar aí com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro ele ligou para o Putin, né, Killing? Depois a Europa ficou muito brava com isso. Agora J.D. Vance vai se encontrar na Alemanha com Volodymyr Zelensky, mas o Felipe Killing tem mais novidades. Tudo bom com você, meu amigo? Boa tarde. Tudo bom, Sônia? Boa tarde a você, bom dia a todos que estão aí no Brasil. De fato, a Europa ficou bastante preocupada após os sinais de Donald Trump, quando ele liga para Vladimir Putin e afirma que está disposto a fazer um acordo de paz e coloca como garantias ou como possibilidades na mesa tudo aquilo que a Europa não queria: a Ucrânia ceder parte do seu território e, sobretudo, descartar a entrada da Ucrânia na OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, porque europeus entendem que essa é uma garantia de segurança para que no futuro a Rússia não tente uma nova invasão, porque a gente sabe que o artigo 5 da Aliança Militar do Atlântico Norte prevê que quando um de seus integrantes é atacado, toda a aliança precisa proteger. Então, já se falava nos bastidores que a Ucrânia poderia perder parte do seu território, mas, em contrapartida, teria aí um caminho para entrar na Aliança Militar do Atlântico Norte. Diversos europeus estão falando que, antes mesmo dessa negociação iniciar para valer, o Donald Trump já deu tudo aquilo que Vladimir Putin gostaria, e que numa negociação é importante você ter cartas na mesa, e que o Trump apresenta é justamente tudo aquilo que a Rússia gostaria: pegar parte do território ucraniano, que a Ucrânia não entre na Aliança Militar do Atlântico Norte e possivelmente ter as sanções econômicas revogadas. Ou seja, qual que seria a concessão da Ucrânia para o fim dessa guerra? A Europa realmente entende que essas negociações, nesses termos, não serão favoráveis. O que o Trump também sinaliza é que as conversas vão se centrar entre Estados Unidos e Rússia, deixando a Ucrânia um pouco de lado e também a Europa. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse: não vamos aceitar um acordo bilateral entre Rússia e Estados Unidos. Algo que valha para o nosso futuro, a gente tem que estar na mesa. E a Europa fala: esse acordo também quer dizer sobre a segurança do continente europeu. A gente precisa entender e saber e ter também uma voz ativa para garantir a segurança da Europa. A verdade é que os Estados Unidos estão preocupados em conter o avanço da China, não estão muito preocupados com a Rússia. O J.D. Vance e também o Trump já falaram que os europeus têm que aumentar o investimento em defesa, que qualquer garantia de segurança no futuro tem que ser feita pela Europa, e a Europa está avisando: olha, não dá para a gente acreditar no Putin. Putin falou que tudo bem, vai fazer um acordo de paz e vai ficar por aí. Ele vai tentar depois pegar mais terras na Europa. Vale lembrar que no começo da guerra, em 2022, imagens de satélites mostravam que o exército russo estava ali na fronteira com a Ucrânia. E quando a Rússia foi confrontada, perguntando: olha, você vai invadir a Ucrânia? A Rússia disse que não. E o que aconteceu depois? Acabou invadindo. Então, por aqui que os europeus estão falando: a gente precisa ter garantias de segurança, porque não dá para acreditar na palavra de Vladimir Putin. O Killing, na verdade, tudo isso é assim, né? Os europeus, os líderes europeus, estão mortos de vergonha, porque, afinal de contas, a única tentativa concreta de se tentar, de se estabelecer paz ali na guerra da Ucrânia foi essa do Trump, né? Pode ter sido, inclusive, certamente foi atabalhoada, etc., essa mania americana de ser xerife do planeta, mas o fato é que os europeus não se empenharam em nenhum momento por estabelecer a paz naquela região, em negociar a paz, né? A gente vem acompanhando isso. Além do mais, assim, fica parecendo que o Trump conversou somente com o Putin, que isso é um plano do Trump com o Putin, quando, na verdade, o Trump conversou com os dois. E os dois disseram, manifestaram ao Trump o desejo ou a intenção de negociar e a decisão de negociar a paz, tanto o Zelensky quanto o Putin. A conversa com ambos foram conversas longas. Isso foi amplamente divulgado, inclusive na Casa Branca e etc. E não se sabe ao certo o que é que o Trump e o Putin conversaram, nem muito menos o que o Trump e o Zelensky conversaram. Então, essa história de dizer, como dizem os governantes europeus,
que é uma questão unilateral, que na verdade o que se pretende é isso, é aquilo, ninguém sabe ao certo, né? Toda essa ópera pode ser resumida pela constatação de que os líderes europeus estão mortos de vergonha, porque afinal de contas a solução para a paz pode estar vindo de fora. Então pode estar vindo uma grande solução para a segurança da Europa, pode estar vindo novamente dos Estados Unidos, né? É uma vergonha tudo isso. E olha só, Cláudio, só para complementar, viu, Felipe? Outro assunto que está deixando a Europa empolvorosa, que é o Trump está querendo fazer reunião com Rússia e China, somente, sem ninguém, inclusive órgãos multilaterais, para dividir a nova geopolítica do mundo. Donald Trump causando. Não tem, assim, desde que ele tomou posse no dia 20, só se fala dele e por algum tempo vamos continuar falando muito dele. Agora, a gente não pode dizer que ele não avisou, porque tudo que ele falou na campanha, ele está falando, está fazendo e está conversando. Se vai para frente ou não, o tempo dirá. E, de fato, durante muito tempo, tanto a Ucrânia como a Europa e até mesmo a Rússia falam que chegou a hora de fazer um acordo de paz. O grande ponto é como será feito esse acordo de paz. Então, de fato, Trump conversou com o Vladimir Putin, também como o Volodymyr Zelensky, como a gente falou aqui. Os dois falaram que querem a paz. O grande ponto é como será feita essa paz. Os termos que o Trump tem sinalizado, não só ele falando, como também o secretário de Defesa e o vice-presidente, são termos extremamente favoráveis à Rússia, que a Ucrânia entende que num acordo de paz que é interessante para ela e também a Europa, já que a Europa tem sofrido muito com essa guerra, aumento da inflação, diminuição da energia, um gás barato que vinha da Rússia, não é nada favorável e pode colocar em risco a segurança do continente. Então não há detalhes sobre esse plano, mas há diversas sinalizações de como os Estados Unidos enxergam. E os Estados Unidos não estão preocupados com a Europa. Se você perguntar para o Trump onde que está a Ucrânia no mapa, é capaz que ele nem saiba. E se a Rússia no futuro quiser invadir Estônia, Letônia, Lituânia, países do Báltico, os Estados Unidos também não estão preocupados. A preocupação deles é com a China. Por isso que a delegação americana aqui na Europa fala, olha, a Europa precisa aumentar o investimento em defesa, porque a presença dos Estados Unidos de forma militar por aqui vai diminuir. Para a gente fechar aqui rapidinho, já que a gente está falando de acordo de paz, cessar fogo em Gaza. Quais são as últimas informações, Killing? O Hamas deve divulgar hoje a lista dos 3 reféns que serão libertados neste sábado. O acordo de cessar-fogo, que durante essa semana ficou por um fio, ao que tudo indica, será mantido. O Hamas chegou a ameaçar não libertar esses reféns, falando que Israel tinha violado termos do acordo, mas aí Egito e Catar, países mediadores, recorreram à diplomacia, conseguiram contornar os problemas e o Hamas afirmou que deve soltar esses 3 reféns amanhã. Israel já deu o ultimato. Se os reféns não forem libertados até o meio-dia de sábado, horário local, a guerra volta. Então, ao que tudo indica, o Hamas vai de fato soltar esses reféns. Estamos na fase 1 desse acordo, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro, então prevê a libertação de 33 reféns israelenses, sendo que 8 estão mortos, segundo Israel, em troca de 1.900 prisioneiros palestinos. Agradecer ao Philip Killing falando ao vivo direto de Londres, correspondente da Band. Obrigada, Killing, bom trabalho. Até